Bem-vindo ao canal Através de mim, Alex Laurentino na área, falando diretamente com você. Espero que esse vídeo encontre você e sua família bem. Se não encontrar, eu quero que você tenha certeza que o nosso Deus é poderoso e suficiente para alcançar, para ajudar, para transformar, para resgatar. Esse trabalho tem esse objetivo também, né, de transformar as vidas. Justamente nós nos encontramos às vezes em situações aonde tudo aquilo que a gente escolheu para nós gerou aquele efeito, gerou aquele problema, gerou aquela situação que a gente se encontra. E justamente esse trabalho tem o objetivo de fazer você entender, encontrar uma solução e realmente mudar a sua vida, tá bom? No vídeo anterior nós falamos um pouco sobre o planejamento, sobre as necessidades de você entender a situação que você está e a necessidade também de você entender como Deus trabalha, né? Assim como aconteceu na vida de Noé. Então me permita aqui, eu vou usar alguns outros exemplos, né? E um deles tem relação com Davi, né? Todo mundo lembra daquela história bonita de Davi matou Golias, né? Assim como o Noé teve que seguir ordem, seguir um planejamento para construir a arca, né? Davi não foi diferente, né? Se você parar para pensar, né? Deus ele usa a instrução, né? Usa a sabedoria, né? do mundo a nosso favor, né? Justamente as coisas, as instruções, as coisas que nós aprendemos, elas foram constituídas em algum momento. E muitas vezes elas são repetições. Então você está vivendo uma repetição hoje de algo que aconteceu, ou já foi realizado, ou já foi desenvolvido, mas na sua época, né, para o seu momento. Pode ser que aquilo pareça novidade para você, mas de verdade, muitas coisas que nós vivemos hoje já aconteceu com outras pessoas de formas diferentes, mas com o mesmo resultado. Então você pensa que os resultados eles se repetem, baseado naquilo que você toma de atitude, naquilo que você toma de ação, naquilo que você toma de verdade para sua vida, tá bom? Então, pensando um pouco na história de Davi, Davi ele tem aquela história de matar Golias que todo mundo conhece, né? Mas se você parar para pensar, aonde começou a trajetória dele, né? Desde o nascimento, né? Ele não teve uma vida tão fácil, né? Ele era o menorzinho, um dos menores, né? Ou o menor. E durante a vida dele, né, ele teria que realmente apacentar as ovelhas ali, talvez na adolescência, né? Ele teve esse trabalho, né? Então o trabalho foi imputado a ele, né? Pensa comigo, né? Pensa comigo, né? Se Davi fosse somente executar a tarefa dele, o trabalho dele, né? Talvez ele teria o pagamento somente do trabalho dele, né? Uma coisa interessante que ontem na igreja foi ministrada é sobre isso, né? Ontem, 28 de julho de 2024, essa situação de se você está trabalhando e você opta por continuar naquele trabalho, somente executando aquela função que você está executando, você vai realmente receber o seu salário, correto? E também vai ter que se contentar e administrar a sua vida para que aquilo seja da mesma forma sempre. Porém, se você tiver a ansiedade ou o desejo de buscar algo a mais para você, para sua casa, para sua família, você vai ter que se dedicar diferente. Você vai ter que passar por um aprendizado novo, por um conhecimento novo e depois sim, né? Justamente você vai colher os frutos, né? Nós falamos um pouco disso no vídeo anterior, mas só recapitulando, né? Então Davi ali, imagina, se ele fosse só apacentar as ovelhas e cuidar das ovelhas, ele não tivesse a habilidade que ele tinha com aquela arma, né? Porque a funda é uma arma, né? Na época era uma arma, né? Uma pedra é uma arma, mas uma pedra com uma funda é uma arma um pouco mais eficiente, né? Então justamente ali, imagina ele começando a dar as estilingadas dele ali, né? Tentando aprender no dia a dia, a monotonia do trabalho, ou ele já sabia fazer muito bem o que fazia, e aí ele queria usar a cabeça dele para algo novo, né? Mas se você pensar, né, se você busca a Deus, se você conhece a Deus, as ideias vão vir, e os pensamentos vão vir, e você vai atribuir isso de uma forma diferente na sua vida, né? Então, ele ali no meio, talvez, do pasto, né, das montanhas, ele começa a ter uma necessidade. Eu quero, sei lá,
Queria acertar aquela fruta lá em cima daquela árvore. Será que eu consigo acertar com uma pedra? Talvez sim. Então depois, talvez tentando jogar pedra, jogar pedra, jogar pedra, talvez depois veio a ideia da funda, talvez veio a ideia de ver outras pessoas que já usavam. E ele pegou e começou a utilizar aquilo, né? E ele viu que ele, com certeza deve ter visto, né? Que, poxa, é mais fácil, né? Chega mais longe, chega mais forte. Talvez eu tenha que treinar a mira, né? Quantas ovelhas será que Davi não acertou ali, né? Antes de aprender a atirar de verdade na onde ele queria, né? Mas todo mundo pensa, né, que só imagina às vezes, né? Poxa, ele sabia atirar com uma funda, né? E por isso ele conseguiu matar o Golias, né? E foi surpreendido o Golias com a atitude dele ali. Mas houve um treinamento, né? Houve uma preparação para aquilo, né? Ele se dedicou. Então ele se dispôs a ter mais tempo ali fazendo algo, aprendendo algo diferente, para depois utilizar aquilo, né? E é interessante essa parte, né? Porque ele sabia usar aquela ferramenta, ele chegou num lugar onde aquela ferramenta que ele sabia usar era propícia, sabia que ele poderia usá-la ali e poderia dar fim na situação. Mas você imagina que ele sabia usar uma arma, né? Ia enfrentar o gigante, mas será que ele teria essa coragem sabendo só fazer isso, né? Imagina que não. Né? Imagino eu também que não, e tenho certeza que não. Ele tinha uma estrutura de pensamento, tinha uma estrutura interna muito bem resolvida, porque ele enfrentou muitos problemas, né? Por ele ser o menor, por ele ser diferente dos demais irmãos. Então você imagina que os desafios que ele enfrentou durante a juventude, durante o crescimento dele, levou ele a se preparar melhor do que muitas pessoas se preparam. Então, uma coisa interessante é que não importa quem você seja, né? Se você se preparar, se você buscar mudar algo, você vai mudar. Só que você não pode ficar esperando esse resultado, né? Você imagina, Deus podia entregar a arca de Noé pronta para o Noé só entrar dentro com os animais e ir embora? Deus é Deus, Deus criou tudo. Por que ele não faria isso da noite para o dia e apareceria a arca ali, né? Por que tinha que brigar com Golias? Por que Deus simplesmente não fez como ele fazia muito, né? De repente, o Golias vai lá e é fulminado na frente de todo mundo ali, com fogo, com água, com raio, com a queda de uma árvore, sei lá. Mas você entende que se Deus fizesse tudo por nós, nós não faríamos nada? E nós não cresceríamos? E nós não o adoraríamos em espírito e em verdade, como ele tem clamado? Como ele tem pedido, como ele já pediu, como é o desejo dele, né? Desde a criação era que a criação por livre e espontânea vontade o adorasse de livre e espontânea vontade, o buscasse de livre e espontânea vontade, né? E fosse disposto a adorá-lo, né? Com a sua vida, com aquilo que você faz. Então, de qualquer forma, né? O que isso tem a ver com o planejamento? Exatamente, tem tudo a ver. O que isso tem a ver com o resultado dos problemas que eu tenho enfrentado hoje? Tem tudo a ver. E o que tem a ver com a solução? Também tem tudo a ver, né? Nós estamos numa fase que é a fase do planejar, e esse planejar não é a questão de você somente entender o que está ruim. É entender desde o início do seu caminho o que te levou a chegar onde você chegou, né? Pode ser que as decisões ou as estratégias que você usou eram umas estratégias ruins. E aí você está colhendo exatamente o fruto daquilo que você semeou, né? Então o que eu quero que você entenda com isso no dia de hoje, né? Que você passe a refletir se aonde você está agora é onde você gostaria de estar. Se não é onde você gostaria de estar, aonde você gostaria de chegar? Qual era realmente o seu objetivo? Né? Aonde você gostaria de ter chego com os seus planejamentos, com os seus pensamentos, com as suas atitudes, né? Você realmente escolheu bem e você está onde você está porque você escolheu bem, porém planejou mal? Entenda o planejar mal não como uma situação que denigre as pessoas, tá? Isso não é verdade. Por quê? Se você não provar as receitas, você não vai saber que aquilo funciona, né? Eu vou fazer um bolo. Você acha que simplesmente você pegar uma receita da internet, você vai conseguir refletir isso num bolo de verdade.
pode ser que você dê sorte e pode ser que aconteça isso. Pode ser também que você descubra um dom, pode ser que você tenha um dom para aquilo, mas pode ser que você seja péssimo para aquilo e seu bolo não sai da forma, né? Muitas vezes eu ficava brigando em casa e tentando fazer isso, né, em casa. E eu tentava fazer um bolo e, pô, não desenformava. Ele sempre grudava um pouquinho, ficava feio. E eu tinha que dar aquelas ajeitadas, né? Mas ficava gostoso. Mas às vezes não saía da forma que eu queria, né? E às vezes a nossa cabeça, ela planeja uma história, uma execução e a realidade é diferente, né? Eu falo isso porque, né? Fui fazer um... Nossa, tava com a vontade de comer um purê, alguma coisa em casa, né? Porque Leme, não sei se vocês sabem, né? Eu voltei para Leme, né? E lá o cachorro-quente não tem purê, ok? Lá o cachorro-quente é o cachorro-quente sem purê. E em Campinas, onde eu nasci, o cachorro-quente tem purê. E eu acostumei e eu gosto muito, purê de batatas, né? Então eu falei, tudo bem, né? Já que não tem o cachorro-quente, minha esposa não gosta muito de cachorro-quente, eu vou fazer um escondidinho, né? Apesar de que ela não gosta muito de embutidos também, mas eu tava com vontade, né? Então, o que eu falo de diferença entre planejar e executar na sua cabeça? Na minha cabeça era tudo perfeito, né? Era comprar os ingredientes e fazer, né? E dentre os ingredientes, eu gosto muito do cheddar, né? E aqui também em Campinas tem alguns lugares interessantes, né? E também aqui em Sumaré, onde eu trabalho, tem um lugar que vende pastel, e aí lá no pastel tem um cheddar, que é fantástico, né? Eu não sei dizer qual é a marca, nem aonde ela compra aquele material, mas é muito gostoso. Eu também nunca perguntei, né? Mas eu olhei no mercado lá um cheddar lá e falei assim, nossa, tá com a cor igual, tá parecido, será que tem a mesma textura? Será que é igual aquele que eu comi lá naquele pastel gostoso? Bom, vou comprar. Comprei, fiz o purê de batatas, fiz uma camada de cheddar, né, coloquei a calabresa com molho. Aparentemente ia ficar um negócio maravilhoso. Minha esposa até tirou foto, né, colocou na internet. Mas, de verdade, quando a gente foi comer, estava salgado, né, não estava tão bom. O cheddar não era bom, não tinha uma boa qualidade, né? Ele parecia que ele estava, sabe, aquele material que tem muita farinha para dar volume, né? Não estava gostoso. Não ficou bom, ficou bonito, mas não ficou gostoso, né? Volto a dizer, às vezes a gente planeja, realiza na cabeça e quer colocar em prática, mas a receita, entenda, a receita, ela requer que você saiba qual ingrediente tem que ser utilizado, né? Não é porque aparentemente aquele ingrediente é bom que realmente ele vai ser bom para você, que realmente ele vai trazer para você o resultado que você espera. E esse é o tipo de cilada que nós caímos todas as vezes. Não dá para você esperar um resultado ótimo se você escolher o ingrediente pela aparência dele. Essa aparência nem sempre vai refletir o resultado que você está esperando. Entende? E a hora que você vai comer, Deus fala muito sobre isso na palavra dele. Você vai sentir o gosto amargo. Os ingredientes que nós utilizamos, eles realmente representam uma parte importante da nossa construção, né? Se eu quero construir algo muito bom, uso ingredientes muito bons, né? Se eu quero construir algo razoável, eu uso coisas razoáveis. Só que os resultados vão refletir diretamente aquilo que você escolheu para utilizar, né? E isso remete a gente a qual parte da nossa vida, a qual situação da nossa vida, né? Justamente nós temos o hábito de fazer comparações, né? E as comparações, elas às vezes acontecem com a nossa própria vida. E na verdade, essas comparações deveriam acontecer com aquilo que Deus planejou pra gente, aquilo que Deus já nos mostrou que funciona ou não funciona, né? A Bíblia ela vai ter milhões de capítulos, versículos ali que vão tratar de algum assunto que você já está vivendo hoje, né? A grande situação ou a situação desesperadora que nós temos às vezes é de, na nossa vida, querer dizer que hoje está pior do que ontem, né? Hoje a escolha que eu fiz é pior do que a escolha que eu fiz ontem. Eu quero que você pare um pouco para pensar nisso, né? Deus, ele trabalha de formas inexplicáveis e às vezes ele trabalha em oculto. Nós nem sabemos que Deus está fazendo algo por nós, né? Ou que as coisas à nossa volta estão sendo tratadas para que a gente tenha um resultado menos pior. Então, Deus nos ama.
Então ele não quer que a gente saia do eixo de uma forma que a gente não consiga mais voltar. Isso eu falo de pessoas que acreditam nesse Deus, de que querem estar perto desse Deus, né? E de verdade, as pessoas que estão fora desse planejamento, elas tendem a ter um desafio um pouco maior. Por isso que eu convido você a estar entendendo de uma forma diferente aquilo que eu estou falando, tá? Eu não quero ser explícito com uma questão espiritual totalmente, porque eu não quero que você perca o foco. Então entenda isso como vida, tá? E a vida dentro daquilo que Deus tem pra gente, daquilo que Deus projetou, né? Foi projetado pra gente, ok? Então, desta forma que nós escolhemos os ingredientes, escolhemos as atitudes, né? E também da forma que nós sofremos, né, as consequências das nossas atitudes, entende? Deus sempre vai estar ali tentando colocar você no eixo para que você não saia daquele propósito inicial, né, e que você volte para aquilo, né, porque realmente Deus pode não, né? Deus é esse amor que nós vivemos, né? Então ele ama a criatura e que essa criatura se converta dos seus maus caminhos e que ela viva algo novo, algo diferente, né? Então o desafio, né? Nosso desafio, não de Deus, porque Deus é justo, ele é justiça, né? Então ele vai trabalhar em cima daquilo que ele realmente projetou. Se você se desvia, realmente você vai ter uma dificuldade de retornar ao caminho. E retornando para esse caminho, né? Esse caminho de vida, né? De vida, não de morte, porque é o que Deus deseja para a gente. Nós temos esses nuances, né? Essa vivência de coisas que parecem ser piores hoje do que ontem. Na verdade, o que acontece é que você está começando a colher o resultado daquilo que ontem foi plantado, né? Não hoje. Então pode ser que esse resultado não seja tão satisfatório para você. Mas a grande sacada é que dá para melhorar, dá para mudar, dá para você voltar, dá para você pedir perdão, dá para você pedir a correção e dá para você seguir de novo nos passos de Jesus, né? E talvez você vai cair numa situação que você vai ter que ser um espectador daquilo que Jesus fez, né? Quando eu penso assim, olha, eu estou gravando isso aqui hoje por quê? Por qual motivo? Primeiro, é que a minha família, meus filhos, talvez os netos, né, possam conhecer a mim, né, e a minha família hoje e entender como que talvez eles chegaram ali, né, como que eles estão naquela situação. Então, isso aí, a oportunidade que nós temos hoje, né, de memorizar as coisas para que as pessoas lá na frente não tenham uma lembrança vaga sobre você, mas consigam entender quem você é. Essa é uma forma de você transformar, de você transcender, né? De você deixar as pessoas saberem exatamente o sentimento seu hoje, daquilo que você está falando, pensando, para que elas também entendam quem é, para que não haja dúvida, né? Uma coisa interessante que eu ia comentar é justamente aquela série do The Chosen, né? Eu assisti alguns capítulos, agora está em mais uma outra temporada, né? Justamente as pessoas não estão cobrando para que você tenha acesso àquela informação, né? Assim como acho que Deus, ele é maravilhoso, né? Porque ele proporciona a todos a oportunidade de salvação, a oportunidade de correção, né? Então ali você começa a ver Jesus pelo ângulo das pessoas que estavam ali com ele. Então não é mais somente ele falando, né? E as pessoas registrando. É você olhando o ângulo, as emoções das pessoas que estavam ali naquele momento, né? Observando o que Jesus estava fazendo, cada um tendo uma reação diferente, cada um tendo como fala? Cada um tendo uma resposta diferente daquilo que eles estavam se perguntando internamente. Será que aquilo foi feito de qual forma? Como foi feito? Como que ele chegou nessa sintonia com Deus? Como que ele trouxe pra gente ali naquele momento aquele milagre, aquela cura, aquele ensinamento? Então as pessoas, elas olhando Jesus, elas têm a percepção de como Deus é bom. E imagine só, Jesus está ali treinando as pessoas, orientando as pessoas, trazendo ensinamento, trazendo conhecimento com base na sabedoria e inteligência da época, né?
Você imagina que, da mesma forma que existiam pessoas muito boas antes, existem pessoas muito boas hoje, né? Jesus escolheu as pessoas que tinham as suas funções diferentes, os seus cargos diferentes, né? O seu jeito de comunicação diferente, né? Todos tiveram importância, inclusive Judas. Judas também foi importante, né? E ele é mais uma prova daquilo que eu estou comentando sobre planejamento, né? Deus planejou todas as atitudes, todas as situações possíveis, né? E você vai imaginar que qual o papel de Judas nessa história, né? Judas teve acesso ao próprio Deus. Judas teve acesso ao ensinamento de Jesus que estava acontecendo ali naquele momento. E o que ele fez com aquilo? Esse é o ponto chave. O planejamento, ele envolve a situação atual, né? Com você colocando as suas atividades em prática, e você executando elas da forma correta, você vai colher, né, o resultado esperado, né? Mas Judas, ele tinha um papel, né? Tanto que ele sabia muito bem administrar financeiramente as coisas, ele tinha a questão de recurso, ele também ajudou na questão das cruzadas deles ali, né? Das viagens deles, né? Justamente com dinheiro, a manutenção desse dinheiro, né? O rendimento desse dinheiro. E ele teve esse papel, né? Ele foi ajudador. Só que pensa comigo, né? O propósito precisava ser cumprido. E Deus sabia da intenção do coração, né? Deus conhecia. O que eu falo é que a intenção do coração nosso pode ser mudada. Nós que escolhemos. Então ele teve ali o ensinamento, teve ali a vivência com Jesus, com o próprio Jesus, né? Passou pelas dificuldades que todos passaram, passou pelos ensinamentos que todos passaram, mas ele, né, executou de uma forma diferente dos demais, né? Apesar de Pedro ter negado Jesus, né, naquela questão de que Deus, o próprio Jesus havia falado que ele ia negar ele, né? E justamente isso foi para mostrar como Jesus era Deus e como era sabido por ele todas as coisas, né? Então, a partir deste fato, você deve se recordar, né? Ou você pode até buscar ali esses textos, né, que são fáceis de interpretação. Mas Pedro caiu em redenção após essa situação. Ele chorou amargamente, né? Ele viu a situação que ele tinha entrado e que já era previsto. E baseado nisso, ele voltou, se consertou, se arrependeu, né? Judas, após ter feito a entrega de Jesus, né, aos romanos, ele também deve ter ficado amargurado, pensando como ele era uma pessoa ruim, né? Pensando como ele era uma pessoa que tinha desprezado o mestre daquela forma. Mas na verdade não era isso. Jesus também esperava o arrependimento, né, dele, mas não a atitude que ele tomou logo em seguida, né, de realmente tirar a própria vida, né? Aquele momento foi uma escolha pessoal, né? Talvez se ele tivesse se arrependido também, ele poderia talvez não ter feito o que fez e poderia ter vivido uma vida talvez com os discípulos que ainda estavam ali, ou não, né? Ou ter tomado um outro caminho. Mas também é justamente, né, quando você tem esse erro fixado e você entende que o arrependimento não cabe para você, você toma decisões ruins. E não é para você tomar decisões ruins, é para você tomar decisões boas. E o que falta às vezes é a gente procurar as decisões que nós devemos tomar, né, em lugares que vão querer que nós tomemos as decisões certas, né? As paixões desse mundo, elas são paixões que existiram lá atrás. Só muda a forma, a aparência, mas os sentimentos ainda são os mesmos, né? A diferença é que hoje o acesso à informação traz o conhecimento mais rápido para as pessoas que querem buscar conhecimento. Mas a sabedoria, ela só vem com as experiências, né? Agora, as experiências de quem já registrou ou de quem já colocou isso aí em papel, elas servem para a gente de um norte. E a gente pode escolher usar esse norte ou não, tá?
Por isso que o dia de hoje ele é voltado para que a gente entenda, né, e termine essa situação, né? Nós não estamos falando aqui, né, que o planejamento é somente executar as tarefas ou planejar as tarefas de execução lá na frente. Não, longe disso. O planejamento envolve a gente entender onde estávamos, quando caímos. Então eu descubro aqui como estava a minha situação para aquilo que eu gerei de efeito, para aquilo que eu gerei de problema. E a partir de então eu consigo tomar um novo rumo. Para eu tomar esse novo rumo, nós vamos começar a definir ou desenhar quais são as ações, né? O que eu vou fazer de diferente para que meu escondidinho não saia salgado. Para que o cheddar que eu usei seja um cheddar de qualidade, né? Para que o choro que está tendo hoje, está tomando conta de mim hoje, com relação às decisões do passado, eles cessem a partir de hoje. Bom, a gente chega ao fim hoje, mas a gente volta aí no próximo vídeo, né? Como eu comentei, são 8 vídeos, nós estamos no vídeo 2 de 8, tá? Peço que você, lógico, né? Compartilhe, se inscreva, né? Curta esse vídeo também e passe para as pessoas aí que você sentir necessidade ou que Deus tocar no seu coração. Deus abençoe você, bom dia e até o próximo vídeo.